Bem, bom dia. Hoje eu vou falar sobre os Design Patterns da Gang of Four. Isso é um livro, assim, mas eu não li o livro em si, porque ia pegar muito tempo. Eu meio que fui vendo de vários sites e acabei resumindo, sabe? Resumindo e deixando, acho que o que eu achei mais importante. Mas bem, começando, o que são esses Design Patterns da Gang of Four? Meio que os padrões de design, eles fornecem soluções para problemas comuns de design de softwares. E no caso da programação orientada a objetos, esses padrões eles têm geralmente como objetivo solucionar os problemas de interação dos objetos, e não os problemas de maior escala do software no geral. Eles fornecem assim soluções generalizadas, sabe, na forma de modelos que podem ser aplicados a problemas do mundo real, por exemplo. E esses padrões de softwares, eles são uma ferramenta poderosa para os desenvolvedores. E assim, para aqueles que sabem que é importante entender os conceitos que eles descrevem, em vez de memorizar, sabe, as classes e tudo, métodos e tudo mais. E é importante aplicar esses padrões adequadamente, tipo usar o padrão incorreto em uma situação que não é, sabe, para ele, pode acabar complicando demais seu código e vai levar só a problemas de manutenção e tudo mais. Então tem que saber aplicar. Os padrões não são para sair usando que vai melhorar seu código. Não é assim que funciona. Quem são a Gang of Four? A Gang of Four, eles são os autores do livro Design Patterns, Elements of Reusability Oriented, acho que é isso. Mas eles são os autores do livro Design Patterns. E esse livro, ele descreve várias técnicas de desenvolvimento, que tem 23 padrões de design de programação orientada a objetos, eu acho. Acho que é 23, sim, 23. É, e os quatro autores, eles foram Eric Gama, Richard Helm, Ralph Jones e Joe Lycides. Vamos começar falando então dos padrões de criações, que, assim, esses padrões, eles são divididos em três grupos e dá 23 padrões no total. E o primeiro tipo de padrão é o padrão de criação, que eles fornecem maneiras assim de instanciar objetos únicos e grupos de objetos relacionais, essas coisas. E existem 5 nesse padrão. Assim, tá de forma bem resumida cada padrão, porque por ser 23 vai pegar muito tempo. Eu resumi bastante, eu acho que eu coloquei o que achei mais importante e sim, o que dava para entender, entende? Mas bem, o primeiro padrão é o Abstract Factor, fábrica abstrata, que ele é o padrão que é usado para fornecer assim um cliente um conjunto de objetos relacionados ou dependentes, basicamente. E a família de objetos criados pela fábrica é determinada no tempo de execução. Agora a classe Builder, que é em português construtor. Não faz muito sentido também, mas acaba fazendo um pouco de sentido. E sabe, o padrão do objeto Builder, ele é usado para criar objetos complexos, mas com partes que devem ser criadas na mesma ordem usando um algoritmo específico. Tipo, uma classe externa, ela controla o algoritmo de construção. Próximo, Factor Method, método de fábrica. E o padrão de fábrica, ele é usado para padrão de fábrica, ou o nome em inglês, Factor Method. Ele é usado para substituir os construtores de classe. Tipo, ele isola o processo de geração de objetos para que o tipo de objeto que esteja instanciado ele possa ser determinado no tempo de execução. A quarta classe, protótipo em português. E esse padrão prototype, ou protótipo, ou prototype, eu não sei falar, mas ele é usado para instanciar um novo objeto e ele copia todas as propriedades de um objeto existente. Ele cria um clone independente desse objeto, sabe? E essa prática é particularmente útil quando você for fazer a construção de um novo objeto ineficiente, por exemplo, ou igual, no caso. Se você quiser testar um objeto, tem singleton, ou em português, singleton. E esse padrão singleton, ele garante que apenas um objeto de uma classe específica ele seja criado. Tipo, todas as outras referências aos objetos da classe singleton, eles se referem à mesma instância subjacente. No caso, eles vão se referir ao mesmo objeto, basicamente. Dá para entender como isso. Mas as suas classes mais baixas. Padrões estruturais, que é o próximo grupo de classes. E esse segundo tipo de padrão, ele fornece uma maneira de definir relacionamentos entre classes e objetos.
Bem, o primeiro para começar é o adapter, o adaptador. Eu prefiro em inglês mesmo. Mas sabe, o padrão adaptador, adapter, ele é usado para fornecer um link entre dois tipos incompatíveis. Basicamente é isso, ele envolve o adapt com uma classe que suporta a interface que foi requerida pelo cliente. E tem a bridge, que ponte, né? Não sei. Mas tá, é bridge. Tá. O padrão bridge ele é usado para separar os elementos abstratos dos detalhes da implementação. Tipo, ele fornece os meios para você meio que substituir os detalhes de implementação, sem modificar a abstração em si. Composto. Esse padrão ele é usado para criar estruturas de árvores hierárquicas de objetos relacionais, onde qualquer elemento dessa estrutura pode ser acessado e utilizado da maneira padrão. Basicamente ele cria uma árvore hierárquica, não tem outro jeito de falar isso. Decorador. Esse padrão decorador ele é usado para estender ou alterar a funcionalidade de objetos no tempo de execução. E ele envolve objetos de uma mesma classe decoradora. O facade, ele em português fachada, né? Facade, que em português é fachada. Ele é o padrão de fachada que ele é usado para definir uma interface simplificada, sabe, para os subsistemas mais complexos e tudo mais. Basicamente ele define uma interface simplificada no subsistema. E flyweight. O padrão flyweight, eu não sei falar isso. Mas esse padrão ele é usado para reduzir o uso de memória e recursos. Tipo, em modelos mais complexos, assim, que precisa dessas coisas, ele entra. E daí ele contém muitas centenas ou milhares de objetos semelhantes, sabe? Daí ele reduz tudo isso. Proxy. Esse padrão de proxy ele é usado para fornecer assim, um objeto substituto. E ele faz referência a um objeto subjacente. Esse proxy ele adiciona um nível de indireção, meio que, sabe, quando aceita a solicitação de objeto de cliente e transmite ele para um objeto de assunto real. Como assim direta? Os objetos não se ligam diretamente. Tem esse proxy no meio e ele faz a ligação indireta dos dois. Padrões comportamentais. O tipo final de padrão, né, que é o terceiro padrão, eu falei que era 3 grupos, e é o padrão comportamental. Ele tem como meio que ele define as maneiras de comunicação entre uma classe e um objeto. E para começar tem o Chain of Responsibility, cadeia de responsabilidade. E o padrão da cadeia de responsabilidade é usado para processar solicitações variadas. Tipo, cada uma pode ser tratada por um manipulador diferente, por exemplo. E command. O padrão de comando ele é usado para expressar uma solicitação em um objeto de comando. O comando ele pode executar imediatamente ou mantido para uso posterior. Em um padrão do interpreter, ele é meio que usado para definir a gramática de instruções que fazem parte de um idioma ou notação, e enquanto permite que a gramática seja facilmente estendida. Então ele é bem útil. Iterator, o iterador. O padrão de iterador ele é usado para fornecer uma interface padrão para percorrer uma coleção de itens ou um objeto agregado, sabe, sem a necessidade de estender a estrutura subjacente. Mediador. Esse padrão de mediador ele é usado para reduzir o acoplamento entre as classes que se comunicam. Tipo, em vez das classes se comunicarem diretamente, ele vai meio que ficar no meio. E elas não vão exigir conhecimento uma da outra. Elas vão enviar mensagem por meio de um objeto mediador, por assim dizer. Que seria o mediador. Memento. Esse padrão, ele é usado para capturar o estado de um objeto atual. Ele vai armazenar esse
estado de forma que possa assim, ser restaurado posteriormente, sem violar regras ou coisas do tipo. Eu não sei se tem algum tipo de regra assim, mas pelo que eu li, ele não viola se tiver. Então é pra ter. Observer. Esse padrão Observer, ele é usado meio que para permitir que um objeto ele publique as suas alterações de status. Assim, tipo, outros objetos que meio que quiserem ser notificados, eles vão sabe sobre todas as mudanças e tudo mais daquele objeto em si. E basicamente é isso. State, o estado, e o padrão de estado ele é usado para alterar o comportamento de um objeto à medida que seu estado interno é alterado. Tipo, esse padrão ele permite que a classe de um objeto mude em tempo de execução mesmo. Strategy. Esse padrão de estratégia ele é usado para criar uma família intercambiável de algoritmos que tipo, vai funcionar a partir de quando for necessária e vai ser escolhida assim em tempo de execução mesmo. Por isso que é intercambiável. E template method, método de modelo. O padrão desse método de modelo ele é usado para definir etapas básicas de um algoritmo e permitir que a sua implementação das etapas individuais seja alterada. Visitor, visitante. Então esse padrão ele meio que separa um conjunto de dados complexos, de classes de dados estruturados complexos, da funcionalidade que pode ser executada assim, com os dados que eles mantêm, entende? Ele separa isso, ele isola. Bem, conclusão desses 23, eu falei bem resumido mesmo, tipo, só o que eu achei necessário, porque senão ia ficar muito grande. Sim, eu li mais coisas, mas tipo, ia ficar muito grande se eu fizesse todos completinho e tudo mais. Então eu fiz bem resumido, mas eu li mais sim sobre cada um. Mas se quiserem ainda que eu aprofunde mais, não tem problema. A conclusão que eu tive é que tipo, existem vários outros design patterns, eu pesquisei e tem mais muitos outros, sabe? E esse aqui são 23 apenas, que foi descrito nesse livro aí que é conhecido como GOF, o Gang of Four, né? Da Gang of Four. E eles, em resumo, são soluções para problemas específicos. Tipo, cada padrão ele descreve uma solução para um determinado problema. E você não deve utilizar um padrão se não tiver esse problema. Eu já disse lá em cima e sim, ele vai ajudar a solucionar problemas e tudo mais, mas se você tiver esse problema, se você usar ele de forma desnecessária, vai só acabar prejudicando o seu código e gerando problemas, possíveis futuros problemas, entende? Então é isso, basicamente. Como eu disse, eu li mais, sim, mas ainda assim, se quiserem que eu faça um vídeo mais complexo dele, explicando a fundo cada coisa, eu posso fazer também, não tem problema nenhum. Eu também não sei se tem, como é que eu posso dizer, parte prática disso eu teria que fazer de cada um, porque são mostrar um exemplo de cada um, né? Bem, tanto faz. Eu acho que tem sim, então. Tem que mostrar um exemplo de cada um. Mas bem, é isso. Se quiserem que eu aprofunde depois, eu faço um vídeo mais complexo, não tem problema, eu faço. Mas é que eu achei que ia ficar bem grande, então eu resumi bastante. Até a próxima. Obrigado por terem assistido. É isso. Até. Tchau.